Vamos para o nosso próximo painel. Gostaria de chamar aqui para que recepcione o nosso próximo palestrante, o meu xará, o Luiz Hoffmann, diretor titular do CJE. Luiz? Está amarrando o sapato, Luiz? Enquanto a gente aguarda o Luiz, o nosso próximo palestrante é empresário e diretor de criação de arte, co-presidente e diretor-geral de criação da Agência África e diretor aqui do CAF, que é o Comitê Acelera Fiesp. Convido ao palco Sérgio Gordilho. Tudo bom, Sérgio? Vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez. A gente está aqui no nosso ponto, nosso clímax, o pessoal está chegando aqui para o nosso teatro. Eu queria, antes de tudo, antes de eu agradecer ao Sérgio, eu tenho umas pessoas para agradecer por conta do Sérgio e também por outras razões. Eu queria agradecer ao Fábio Gordilho, eu não sei se ele está aqui, já entrou ou não, não estou vendo ele aqui, mas deve estar chegando. Então, depois, Sérgio, depois você conta para o seu irmão que eu agradeci. E por conta do pessoal do Grupo Gaia também, que ajudou a nós todos aqui no painel do Top Voice, que foi muito importante. Queria agradecer a todos. Agora que o Fábio está descendo aqui, queria agradecê-lo pessoalmente, ele não ouviu. Fábio, obrigado por tudo. Sérgio, é uma honra para a gente ter você aqui. Eu sei do enorme esforço que você fez para estar conosco. Cancelou viagem, recebeu mais um prêmio aí recentemente. Então, muito obrigado por você estar conosco aqui. E antes de você começar a sua palestra aqui, a gente vai quebrar um pouco o protocolo. Na verdade, eu vou quebrar o protocolo, que tem uma dúvida, não é nenhuma pergunta. Você acha que o Bahia vai classificar para a Libertadores ou não? Esse aqui está funcionando, é? Sim. Todos eles. Esse também. Falar do Bahia aqui, eu vou ficar 2 horas falando do Bahia, né? Óbvio que sim, né? A próxima, você vai ver, campeão mundial. Obrigado. A palavra está com você, Sérgio. Muito obrigado. Gente, primeiro, eu vou ficar em pé aqui e vou colocar. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Sempre é uma honra estar aqui na Fiesp. Eu faço parte de um dos comitês e eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que a Fiesp está sempre incentivando o empreendedorismo. E eu acho que você tem uma dimensão do país quando você analisa onde é que estão os empreendedores. O empreendedor está olhando o presente, ele está se projetando no futuro, isso é muito importante. Eu não vou falar aqui de nada do que vocês ouviram até agora, porque minha área é a área de comunicação. Eu vou dizer também um pouco que eu sou um empreendedor, mas meu foco é na área de comunicação. E eu vou trazer um pouco dessas experiências para cá. Então, eu falei assim, o primeiro slide sempre é o mais difícil, né? Falei, então, vamos um mais básico, que é um Hello Empreendedores. Então, como eu estava falando, é uma honra muito grande estar aqui, conversar um pouco, bater uma bola com vocês, dar um pouco da minha experiência e dividir um pouquinho o que eu venho passando e vou mostrar um outro lado, não um lado de inteligência artificial, de machine learning, a parte de robótica. Isso é muito impressionante, mas eu vou mostrar o lado das pessoas, que é o que a gente está acostumado e que a gente convive. Primeiro, falar assim de mim assim, um pouco. Aqui algumas fotos das minhas redes sociais, se alguém já estiver me seguindo. Às vezes eu me visto de padre, como meu sócio Nizam, minhas filhas, minha esposa. Minha vida é isso aí. Essa base, como ele falou, eu sou torcedor do Bahia fanático, um sofredor do Bahia, né? Porque Bahia não é torcida, é sofrimento mesmo, né? Tem uma questão aí, para dividir um pouco com vocês, entenderem um pouco mais. Eu uso esse frame, mais ou menos, sempre que eu começo uma apresentação, porque aqui eu já descubro que público eu estou falando. Se alguém riu, tem mais de 40 anos. Simples assim. Eu mostro para minha filha, ela não ri. Ela não tem a menor emoção sobre esse assunto. Mas se riu, tem mais de 40 anos. Já entendi, já tem um público da minha faixa etária aqui, nesse grupo aqui. Mas a gente vai falar da África, um pouco, da minha experiência, não como vida pessoal, óbvio que isso influencia, óbvio que isso está dentro da minha vida, do meu trabalho, que não tem como se separar. Vai falar um pouco da agência. É uma agência, somos 5 sócios, eu, o Márcio, a Olívia, o Nizam e o Luiz.
cada um de uma área, né? Aí foi quando a gente recebeu um prêmio, que foi o prêmio mais importante nosso, que a gente foi escolhido a melhor agência do mundo. Isso em 2014 para 2015, quer dizer, eu acho que depois daquele 7-1, pelo menos foi uma notícia boa lá em casa. A gente vem recebendo inúmeros prêmios, quer dizer, você sabe que publicitário adora ganhar prêmio, né? Inventa um prêmio todo dia, só para a gente participar. Mas, enfim, um que a gente se orgulha muito, a agência acabou de ganhar o prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura literário brasileiro, com um projeto que a gente fez para o Itaú. Então, a gente tem muito orgulho disso, porque eu acho que a publicidade tem que voltar a ter relevância na sociedade, e é participando de projetos como esse que são importantes. É a única agência de empresas com melhor reputação do Brasil, a única agência que está entre as empresas de melhor reputação do Brasil, é uma das 10 agências mais criativas do mundo, é a agência mais admirada pelos empresários, a agência número 1 em criatividade, a agência full service, mais digital, quer dizer, a gente tem um currículo como agência. Eu estou mostrando isso, é só para mostrar um pouco da experiência que a gente vai a fundo, quer dizer, o que a gente vai estar falando aqui um pouquinho, é um pouco da base que nós temos. Com isso, eu também saí ganhando alguns prêmios, porque tem um ditado no Nordeste que ele fala que quando a maré sobe, a jangada sobe também. Então, a África vai bem, eu termino indo bem também, ganhando alguns prêmios. Fui escolhido profissional agora, o melhor criativo ibero-americano, um dos mais influentes publicitários, tal, enfim. E tem uma coisa mais importante para mim, é pai, você chega quando? Que é a frase das minhas filhas. Então, esse é o prêmio que eu quero ganhar esse ano, está mais próximo delas, porque é muita viagem, é muita coisa. Eu vou mostrar, e vai ser rápido isso, mas eu estou só contando um pouquinho das coisas que eu faço, as coisas que eu acredito, e mostrar algumas coisas que a gente faz lá na agência, só para começar a dar um clima, porque eu queria também agradecer vocês aqui, porque o Lewis Hamilton deve estar com plateia vazia lá agora, né? Está todo mundo aqui para torcer por ele. Mas vou mostrar algumas coisas que a gente vem fazendo lá na agência, alguns filmes, vamos contar 3, 4 filmes bem rápidos, só para a gente começar o nosso papo aqui. Então, vamos lá. Esse é um projeto para a Budweiser. He was sensational, man. The enthusiasm that he played with, right? The intensity he played with. He was just a scoring machine. Cesta de Oscar. Found a way home. I think we missed out on not being able to have Oscar come down and play in the NBA. You could have dominated American player. I'm coming back to the start. History of the sport. Oscar was one of the great scorers of our time. Oscar was a pure scorer. Oscar Schmidt, una leyenda del baloncesto brasileño. The best player never to play in the NBA. Estreia com 33 anos de atraso. A partida foi especial para o maior ídolo do nosso basquete. Ele sempre soube que o sucesso vinha depois do casamento. Recebeu ontem uma homenagem sensacional. Oscar Schmidt, Eita, Oscar já vai pro arremesso. Agora é o último jogo mesmo da minha carreira. Agora aposentou. Chega! Parabéns, obrigado. Eu vou contar uns só para relaxar um pouquinho, e depois a gente vai entrar no assunto mais pesado aqui. Aí vamos lá, ao vivo também, vou mostrar 3 filmes. Repita comigo. Hola, ¿qué tal? Olá, que tal? Tal. E aí, filha, tudo bem? Olá, que tal? Que tal? Que tal? Repita comigo. Olá, que tal? Vai, de novo. Olá, que tal? 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 Olá, que tal?
Olá, tudo bem? Olá, que tal? Só tem mais dois. Best burger in town, best burger in town. I need it now, the best burger in town. Well, it's a little place that I found out with my friends, and I always cross the city to get it. Pickles, mayo, bread, and cheese, in the middle, a gorgeous meat. I can't live without you, you're my favorite. Best burger in town, the best burger in town. I need it now, the best burger in town. Well, it's a little place that I found out with my friends, and I always cross the city to get it. Best burger in town, the best burger in town. The best burger in town. Novo Mitsubishi ASX Flex 2018, para encarar o que vier pela frente. Eu sou o tempo. Você acha que eu passo rápido, que eu não volto, que eu não perdoo. É verdade. Mas agora eu estou aqui para a gente conversar com calma. Você sempre pediu mais tempo, isso eu nunca pude dar. Então, a humanidade criou esse incrível mundo digital e você virou senhor de cada minuto. Mas pelo que eu vejo, o ano já está acabando e todos continuam correndo contra o relógio. Por isso, eu gostaria de te dar um conselho. Pense menos em mim e mais em você. É perdendo tempo que se ganha a vida. Neste ano, quanto tempo você passou com a sua família? Dando beijos, jogando conversa fora com os amigos. O segredo do tempo não está nas horas que passam. Está nos momentos que ficam, porque são eles que vão contar a sua história. Eu sei disso. Eu sou o tempo. Itaú, digital para você ter mais tempo para ser pessoal. Um pouco disso era só para mostrar até agora o que é. Isso tudo é blá blá blá. Só foi para contar um pouco, mostrar aonde eu cheguei, qual a experiência que eu tive, o que é a experiência que eu tenho, o que é que eu posso dividir um pouco com vocês. São todos empreendedores, são pessoas que estão olhando para frente, analisando. Eu acho que esse último filme deixei aqui só para falar isso. A gente fica questionando muito sobre todas as coisas de inovação, mas o mais importante é ser humano. É entender os sentimentos, é entender o tempo que nós estamos vivendo. E minha conversa vai um pouco por aí. Tudo até agora, blá, blá, blá. O grande ponto nosso é o seguinte, a África é a agência que trabalhou com o maior número de empreendedores, que são os caras que há 30, 40, 50 anos atrás poderiam estar aqui sentados e abriram empresas, fundaram empresas. E isso foi uma lição que a gente teve, aprender com todos esses caras, ter essa chance de escutar esses caras, ter essa chance de entender como é que eles conseguiram chegar lá, como é que eles conseguiram fazer. E era isso que a gente vai guardando, gravando e querendo dividir um pouquinho. Então, hoje o papo um pouco é o que eu aprendi escutando mais do que falando. Entender que nós temos duas orelhas e uma só boca, quer dizer, a gente tem que escutar mais do que falar. E um pouco por aí. A primeira coisa que eu fui entender é que o empreendedor
é um sonhador, é um cara que sonha o tempo inteiro. Ele vive sonhando e realizando, porque aí se torna como tal. Mas eu fiz uma pesquisa, e tem uma pesquisa da Folha de São Paulo que foi feita há um tempo atrás, falou assim, o que mais o brasileiro sonha? Qual é o sonho do brasileiro? Em ser alguma coisa, em fazer alguma coisa. E aí, veio exatamente com uma pergunta que era, o que você faria? Qual seria seu sonho? E aí, primeiro, obviamente, é o seguinte, o que você faria se fosse o Neymar? Todo mundo sonha em ser o Neymar, o médio do brasileiro. Então, essa foi a primeira personagem. A segunda é se eu ganhasse na Mega Sena, no ranking. No terceiro ranking dos maiores sonhos do brasileiro, era se eu fosse a Gisele. Então, sempre o sonho do brasileiro era tentar ir para um sonho, ser uma outra pessoa. Mas não é isso, o ponto é esse. A pergunta é, o que você faria se você não tivesse medo? Porque sonhar em ser aquelas pessoas, basicamente, você acorda, né? E aí você lembra que você não é aquelas pessoas. E essa faz a diferença do empreendedor. Porque ele não acorda, ele continua sonhando com o olho aberto, no dia a dia, na noite inteira. E essa é a grande diferença, essa é a grande força. Quando a gente quer saber onde o país está, a gente tem que procurar os empreendedores. São eles que movem, que sempre moveram. Então foi escutando aqueles empreendedores lá atrás que a gente foi construindo e tirando dúvidas, entendendo como funciona. A gente entendeu que todos eles são muito criativos. Então isso se assemelha um pouco para a gente que trabalha com a indústria da comunicação, que nós também nos achamos criativos. Tem uma frase que falam que é super boa, que é quando você cria, quem cria nasce todo dia. Eu acho que é do mesmo escritor que fez Sorrir, Você Está na Bahia, sabe? Uma coisa meio próxima ali. Então, quando você cria, quem cria nasce todo dia. Então, eu acho que aqueles caras, eles são criadores, eles nascem todo dia, eles constroem isso. Porque eles têm essa questão do sonhar, do pensar. Eu acho que o melhor título que tem de livros que foi feito de empreendedores foi o Sonhar Grande, né? Que todo mundo lê, o best-seller e tal, enfim. E eu acho que a questão do sonho é muito importante. Mas não aquele tipo de sonho que eu gostaria de ser alguém. Não, eu tenho um projeto, eu acredito nesse projeto, eu acredito nessa ideia e vou fazer ela acontecer. É isso que move, é esse sonhar. É esse sonhar que a gente está buscando. Porque a gente fala muito assim, né? Que o homem sensato ele se adapta ao mundo, e o homem insensato tenta adaptar o mundo a ele. Os sonhadores são insensatos, eles saem do lugar comum, eles saem da linha, eles pulam a curva, não tem. Eles criam o mundo deles. E isso é muito importante, essa energia é uma energia do empreendedor. Tem uma coisa aqui, eu trouxe 2 vídeos assim rápidos, eu acho que é de 2 minutos, outro de 1 minuto e meio, que eu fico fascinado por esses 2 vídeos. Um é de um cara que criou o Hanna-Barbera, não sei se... Quem gostou daquele cartoon vai entender, saber o que é Hanna-Barbera. Mas a gente tinha uma história dos Jetsons, que era um personagem do futuro, e a gente era criança e assistia os Jetsons. Então, como é que esse cara pensava nisso tudo? Esses caras são empreendedores, são criadores. Depois eu vou falar de um outro cara também que está aqui, que ele foi o cara que escreveu Odisseia, 2001, Odisseia no Espaço, e fez vários filmes. E olha a visão que esses caras tinham há 30, 40, 60 anos atrás. Olha os sonhos que esses caras tinham e o que eles realizaram. Então, eu vou primeiro passar isso daqui. Está em inglês, mas está com legenda esse. When they came in and said, we want to do another show, it's not particularly brainy to say, well, with Stone Age here, let's go into the future there. So we started on that basis, and what I did was I created living quarters that were based actually on the remnants of the 1936 New York City World Fair. And there's still a couple of those buildings left on the way in from the airport. Circular buildings up on a staff. So I converted those to apartments with hydraulic lifts. In case the smog was up there, you would just lift the apartment above it. So what I was doing was looking into the future. This is what we can do in the future. Now, the same thing applied to parking. I said, parking, that's a problem of the future, a problem right now. What do we do for parking? So in that particular show, what we did in parking for Jetson, when he came into a stop and pressed a button, his vehicle became a briefcase, and he carried it. Later on, I converted where it became
a box, like a shoe box, that fit into a slot like a what do you call it in the bank, where you get your safety deposit box. Here's my parking space right here. So the idea was to make life easier and smoother and more interesting in the future. Like his job was simply to go in the morning, sit down and press one button. Anything easier than that? In fact, I got interviewed by a company called Sun City or Sun, it's one of those micro things. And they invited me down to talk about the Jetsons and to explain to them why I did the Jetsons and why I went to the future like that, because that's future living. And I went to what I'm talking about now, parking, anything you do, buying clothes, like the way I had it in the Jetsons is you stand behind this board and you flash the clothes on the screen below you. In other words, you can see your dress before you buy it, or your suit, or whatever like that. And you don't have to try it on even, or put it on. So those were some of the examples I gave them for the future about eating, different ways of simplifying eating and traveling and parking. Because the future, I had the sky crowded with vehicles, just like it is today, except there was long lines. And they pick up on their speakers that there's a highway with no crowd on it, and you cut over there, and in 2 seconds, boom, and here they are in a gridlock again. So that's about the way I handle that stuff. Você vê, imaginar que cara desse, é sonho que ele tinha. Ele construiu uma história sobre esse sonho dele. E as pessoas viram aquilo e compraram aquela história, e se tornou um dos maiores estúdios de animação de todos os tempos, né? Uma outra que é bem bacana, e que eu vou passar aqui agora, tem esse pensamento, que os empreendedores são crianças grandes, que acreditam em coisas mágicas e impossíveis, e com essa crença faz existir coisas que até então não existiam. O empreendedor tem essa visão de acreditar nesse sonho e fazer realizar. Imagine um cara desse, que não sabe nem o que é um cofre, não sabe nem esquecer ali o que é, chegar e falar que estava criando esse ambiente do Jetson, fala assim, é maluco, né? Totalmente. Mas o empreendedor é maluco, tem que ser maluco, né? Eu acho que, principalmente nesse país, a gente tem que ser mais maluco ainda e realmente fazer acreditar. E essa história também é uma história super bacana, que esse cara falou, eu acho que em 64, como seria o mundo hoje. Imagine a cabeça desse cara. With that movie, 2001, you're projecting us into the 21st century. I brought along my son Jonathan, who in the year 2001 will be the same age as I am now. Maybe he will be better adjusted to this kind of world that you're trying to portray. The big difference when he grows up, in fact, if we wanted to wait for the year 2001, is that he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. This will be in a compact form in his own house. He'll have a television screen like these here and a keyboard, and he'll talk to the computer, get information from it, and he'll take it as much for granted as we take the telephone. I wonder, though, what sort of a life would it be like in social terms? I mean, if our whole life is built around the computer, do we become a computer-dependent society and computer-independent individuals? In some ways, but they'll also enrich our society because it'll make it possible for us to live really anywhere we like. Any businessman, any executive could live almost anywhere on Earth and still do his business through a device like this. And this is a wonderful thing. It means we wanted to be stuck in cities, we better live out in the country or wherever we please, and still carry on complete interaction with human beings as well as with other computers. É engraçado que o repórter, ele começa com a tela aberta e o repórter levou o filho dele que falou assim, vem cá meu filho, vai conhecer um maluco hoje aqui. Aí levou o filho dele e se você for notar, o repórter fica olhando para a cara dele tipo, meu, esse cara é um doido. Aí o câmera fecha no Arthur, porque fala assim, tá feia a situação aqui. Imagina que esse cara pensou em tudo isso há 50 anos atrás, como é que seria?
Essa é a cabeça do empreendedor, é essa a cabeça. De não, e outra coisa que a gente está vendo nos dois casos, a tecnologia já estava embutida lá, mas ele pensando nas pessoas, ele pensava no lado humano. E isso é muito importante. O Brasil, saiu da Fast Company agora, ele é o 5º país com o maior índice e comportamento de empreendedorismo no mundo, à frente dos Estados Unidos. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que isso faz parte do DNA brasileiro. E segundo, que a crise está braba e muita gente está entrando porque não tem outra opção. Mas essa é a verdade. É a crise que é a mãe e o pai da inventividade. É ela que ajuda a gente a construir e fazer coisas. Tem um ditado que falam muito lá, quando vão contratar alguns brasileiros na minha área, que fala assim, quando falta é que o brasileiro se farta. O brasileiro é acostumado a trabalhar pensando nas possibilidades, porque a tecnologia está ficando commodity cada vez mais, mas a gente tem um comportamento de relações humanas de entender que é muito poderoso. E uma pesquisa como essa comprova esse clima brasileiro de ser o país dos empreendedores. Agora, os empreendedores, eles vêm desses sonhos, né? Tudo começa com um sonho, isso que é muito legal. Então, nós somos sonhadores. Nesse ponto, é onde nós, publicitários, nós, comunicadores, e os empreendedores, vamos dizer assim, de tecnologia de outras áreas, se encaixam. Todos nós somos sonhadores. A única questão é que, quando você vai para a propaganda, você perde o foco. Aí você quer fazer tudo. E o empreendedor não pode perder o foco. Esse empreendedor que a gente está discutindo aqui, vocês não perdem o foco, vocês têm uma ideia e vão atrás dela. O publicitário quer ter 50 ideias por dia. E é essa aí onde a gente começa a separar. Tem dois tipos dos sonhos, os que viram realidade, que é o que a gente conhece, quando você vê Jeff falando sobre a Amazon, ou... Try to chase what is kind of the hot passion of the day. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. Todos esses caras vão falar sobre a mesma coisa. As empresas que deram certo, elas sempre vão falar sobre visão, você tem que ter uma visão clara, enfim. Você tem que ter paixão por aquilo que você está fazendo, você tem que realmente ser apaixonado pelo que você está entregando para a ideia. Você tem que ter coragem de fazer aquela ideia e sair do papel e começar a se realizar. E você tem que ter foco. Esse é o princípio, são os 4 pilares que você vai ver em várias leis, vários estudos, várias teorias sobre empreendedorismo que deram certo. Mas empreendedorismo não é um ponto A ou ponto B. Ser empreendedor não é uma ação de linha reta. Não tem linha reta aí. Todo mundo só vê os pulos, mas ninguém vê as quedas, né? Empreendedor tem um joelho ralado, cai pra caramba. Esses caras caíram muito, né? É muito fácil olhar para eles. Então, faz os 4 pilares. Isso é bem uma questão de universidade, né? Pega um cara e faz um case study sobre a empresa dele, como é que eles fizeram isso. A gente foi fazer um curso, todos nós, a gente faz parte de um grupo que nós somos sócios, que é o ABC, a gente foi estudar em Harvard, fazer um curso lá, e tinha um caso, um case study sobre o nosso grupo ABC. 90% das coisas que estavam lá, a gente não viveu aquilo, quer dizer, só foi tudo muito bonito, né? Mas não foi nada daquilo. Mas estava lá, os caras estão estudando daquele jeito. Então, eu acho que tem sempre esse movimento dos casos que deram certo, que são baseados nisso. Você entra no Facebook, no headquarter do Facebook, esses cartazes estão espalhados por todos os lugares, com mensagens positivas. Fale, mas fale duramente, fale mesmo, né? Move fast and break things. Acelere e vai fazendo coisas acontecerem, stay focused. Tudo done is better than perfect. Então, é tudo muito assim, essas mensagens, essas frases, esses livros, né? As pessoas adoram pegar uma história de um empreendedor e transformar, e tentar teorizar ela e colocar. Super bonito, mas a verdade não é essa. A verdade é que 99% das coisas não dão certo, ou não dão certo da forma que a gente gostaria. A gente está falando e viu vários exemplos aqui, e tem vários sonhos que estão nessa sala, inúmeros sonhos que estão nessa sala. E nem todos vão dar certo. Possa ser que um ou outro, é muito difícil, é muito complicado. Agora, por que aqueles dão certo e esses não? Tem sorte, obviamente tem sorte, mas tem outros princípios também.
Não é comprando um livro de como ser um empreendedor de sucesso que você vai conseguir saber todas as regras, leis. Obviamente, tem uma parte teórica que ajuda, mas tem muito mais coisa envolvida. Vocês passaram aqui o dia falando sobre muito tecnologia, novas tecnologias. É ótimo isso, mas tem esse lado humano que a gente tem que conversar. Porque tem 2 pontos que estão acontecendo isso, eu queria para chegar nessa questão de sonhos que podem virar pesadelos, se você não tiver entendimento de 2 coisas. A primeira, que o tempo, pelos índices hoje, que são das empresas que são listadas na Bolsa, caiu o tempo de longevidade de uma empresa de 60 para 20 anos, e vai cair mais. As empresas hoje, se perenizarem, é muito complicado, são poucas empresas que conseguem perenizar. Se você for ver os rankings das maiores empresas nos últimos 20, 30 anos, quem liderava, que eram as petroleiras, vão caindo, outras vão colocando, empresas de tecnologia assumem, depois vai virar um outro tipo de empresa. É essa rotatividade. O cara, como estavam falando aqui, lança o Uber agora, já tem um concorrente à altura, já muda, daqui a pouco não tem carro. É muito confuso esse mundo que a gente vive. Então, assim, a gente tem que ter a realidade. A primeira é essa, que 60%, as empresas que antigamente tinham longevidade de 60 anos, que eram as líderes, hoje são 20 anos. A segunda coisa é a questão dessa revolução tecnológica. Hoje, uma pessoa lá na Bahia, um torcedor do Bahia, lá na minha terra, com um celular e acesso à internet, ele tem mais informação do que Bill Clinton quando era presidente da República. Quer dizer, gente, é muita coisa isso. Imaginar que tem tanta essa informação, que ele tem essa capacidade. Então, a gente está vivendo agora, as pessoas falam que é uma revolução tecnológica. Eu não acho que é uma revolução tecnológica. Porque revoluções tecnológicas, a gente sempre vive, desde a época da roda, que já foi uma revolução tecnológica, de certa maneira, até hoje, a revolução tecnológica vai ter o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O que a gente está vivendo hoje é uma revolução humana, uma relação com as pessoas alteram a forma delas se relacionarem. Essa é a grande revolução. E faz com que, cada vez mais, o que é supérfluo, artificial, acabe. Porque se você tem um direito a decidir, você tem um poder de decidir, você só vai escolher coisas que são essenciais e naturais a você, que você curta, que tenham essa intenção. É muito importante que a gente comece a construir nossa cabeça, como empreendedores, do que a gente vai lançar, com essa consciência. Tecnologia e percepção de valor é o que vem transformando hoje a nossa sociedade. A tecnologia, como falei, ela sempre vai transformar a sociedade. Mas a percepção de valor nunca foi tão forte hoje em dia. Na comunicação, até então, você comunicava o valor. A marca ia, fazia um comercial, ou fazia um anúncio, e falava, eu, IBM, acredito nisso, 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 nisso. Eu, Coca-Cola, acredito nisso, nisso. Ela comunicava o valor dela. Só que hoje, ela precisa criar valor para ela, porque as pessoas não querem mais ser comunicadas. Eu não quero saber o que você é, o que você faz. Ah, Godilho, eu acho que você esses prêmios não querem dizer nada, e não dizem nada. Prêmio não quer dizer nada. Ele só faz peso, e quanto mais pesado você tiver no mundo hoje, você não consegue nem correr, nem nadar, e você afunda. Então, a gente tem que ter um pensamento que isso. O mundo está mudando, e vem mudando muito, para essa revolução humana que a gente está vivendo agora. É muito claro, depois de 95, aonde é que as pessoas estão indo. Até então, eles procuravam em anúncios, televisão, rádio, com a web veio o conteúdo, a experiência, a questão do social. Porque a palavra mais importante que nenhum daqueles empreendedores falou se chama relevância. Relevância é a palavra mais importante e de tudo que a gente viu, e a gente vê lá na África e nas outras agências que nós temos, das empresas que não se dão bem, é porque elas não usam essa palavra como a palavra mestre, comando principal dela. Relevância. Relevância também não é uma palavra nova. Esse é um anúncio de 1964, 63. Ele é um anúncio que foi feito de uma agência de propaganda inglesa, americana, por o criador da propaganda moderna, onde ele fala, ou você faz isso ou você vai morrer. Ele falava isso para as agências, mas eu falo isso para as empresas também. A gente animei ele para não ficar tão difícil de ver.
Então, quando você vê que ele fala de propaganda, de agências, pense que ele está falando para cada um de vocês. Do this or die. Is this ad some kind of trick? No, but it could have been. We in advertising, together with our clients, have all the power and skill to trick people. Or so we think. But we're wrong. We can't fool any of the people any of the time. We are a nation of smart people, and most smart people ignore most advertising because most advertising ignores smart people. Instead, we talk to each other. We debate endlessly about the medium and the message. Nonsense. In advertising, the message itself is the message. A blank page and a blank screen are one and the same. And above all, the messages we put on those pages and on those screens must be the truth. For if we play tricks with the truth, we die. Now, the other side of the coin. Telling the truth about a brand demands a brand that's worth telling the truth about. Sadly, so many brands aren't. So many brands don't do anything better, or anything different, or don't last, or simply don't matter. If we also play this trick, we also die. Because advertising only helps a bad brand fail faster. No donkey chases the carrot forever. He catches on and quits. That's the lesson to remember. Unless we do, we die. Unless we change, the tidal wave of consumer indifference will wallop into the mountain of advertising and manufacturing drip. That day we die. We'll die in our marketplace, on our shelves, in our gleaming packages of empty promises. Not with a bang, not with a whimper, but by our own skilled hands. Gente, é um texto de 1962, é tão atual. Desde lá, a tecnologia fazia parte, mas as pessoas esqueciam disso, das pessoas. O comando, a frase hoje, para qualquer empresa é: se você não for relevante, você está morta. Você pode ter a melhor ideia do mundo, o melhor sonho do mundo, mas se não for relevante, não vai para frente. Todas as empresas que a gente vê, que a gente trabalha com empreendedores que deram certo, foi isso. Eles sempre pensaram em ser relevantes. Eles sempre pensaram em primeiro ser relevante. E que a tecnologia fosse usada para trazer adicionar algum valor na vida das pessoas. Quando a gente vai na tecnologia pela tecnologia, desculpa, não tem futuro. Pelo menos na experiência de todas as marcas e tudo que a gente já passou e do que a gente vai vendo. O futuro do empreendedorismo não é só sobre criar coisas, é sobre criar coisas relevantes. Às vezes aparece um cara, tem uma ideia maluca, fala um negócio lá, tem um sonho doido, conta pra gente, mas fala assim, do cacete, mas isso funciona para quem? Vai contar para minha mãe lá na Bahia sobre uma ideia. Ela vai olhar assim e falar, mas isso realmente vai ser bom para mim? Então, a gente tem como empreendedor de pensar nisso. Vamos criar coisas que sejam relevantes. Porque é óbvio que nas leis, nas teorias todas, que a gente vai ver do marketing, da formação de empresa, sobre liderança, a gente vai falar assim, tem as 3 palavras, mas a palavra mais importante não é o que somos, ou como faremos, ou o que queremos fazer, mas é por quê. Por que estamos lançando essa empresa? Por que estou lançando esse app? Por que estou fazendo essa tecnologia? Essa é a palavra mais importante que tem. Eu estava criar relevância hoje é sobre produzir e entregar às pessoas algo que torne a vida delas mais fácil, melhor e mais eficiente. Tem palavras em inglês que são maravilhosas, porque é charmosa falar assim, né? Expressão tipo I don't give a damn, I don't give a shit, quando você mostra uma coisa que não tem. Talvez seja mais suave, mas é isso, o consumidor olha e fala assim, se você não transformou minha vida, se você não fez uma coisa, eu não quero saber sobre tecnologia, não quero saber sobre, se você não deixou minha vida mais legal, mais fácil, mais animada, melhor, mais eficiente, isso não vai ficar de pé, isso não é bacana. Existem teorias, esse Ikigai aqui é um conceito japonês que a gente foi estudar, eu fiz uns cursos em Stanford,
sobre design thinking e pensando um pouco sobre esse, eles usam muito esses gráficos, que o conceito é a razão de ser, a sua razão de ser. E ele vai em cima dos elementos, a missão, a paixão, você é bom em alguma coisa e tal, até você chegar no core, chegar na célula principal do porquê você está aqui na Terra. Eu vim na Terra para fazer isso. E as pessoas vão me escutar por isso. Então, tem inúmeras teorias que a gente vai passar, que a gente discute, que a gente vê. Tem esse desenho sobre um caminho que as empresas têm que buscar, fazer as perguntas corretas, qual é a minha promessa como marca, como é que eu consigo consistentemente demonstrar isso em todos os pontos de contato com o consumidor, como eu vou conseguir resolver os problemas do meu consumidor. Por outro lado, porque a tecnologia é isso também, você tem o pré e o pós. O pós é depois que você entregou. Então, o consumidor está usando o meu produto, então, que tipo de dados, como é que eu posso usar o Big Data para realmente ver para eu conseguir chegar onde eu quero chegar, para entender se eles estão entendendo o que eu quero falar. Como é que eu posso deixar minha marca relevante e participar da cultura das pessoas? Porque as marcas têm que ser parte da cultura das pessoas. Tudo ali é teoria. Aqui é só um caso de prática. Michelin, uma marca de pneus, se discutia muito em Paris a quantidade de carros que tinham. Imagine isso há 60 anos atrás. E aí eles falaram assim, o mundo está contra a gente, pneus. Nós poluímos, tem muito carro em Paris, a prefeitura até quer diminuir o número de carros, querem que as pessoas andem mais. O negócio dele estava falindo. Ele falou assim, tem que encontrar uma razão que as pessoas falam assim, não é sobre pneu, é sobre alguma coisa. E ela foi buscar uma verdade para ela, inventou uma história que é baseada numa verdade para ela. Ela inventou não, ela contou a história dela, que era o quê? Falou assim, com um pneu da Michelin, você pode ir mais longe. Então, vou buscar os restaurantes mais longe de Paris, para que você tenha uma experiência e consiga conhecer esse restaurante. E ela começou a lançar esse guia Michelin para você, com o seu carro e com um pneu Michelin, você fosse nos restaurantes mais distantes. Você vê, por exemplo, que até hoje, os melhores restaurantes não são nas principais capitais. Você vai em uns restaurantes que são Michelin 3 estrelas, eles são longe pra cacete. Mas exatamente que ele construiu a história dele sobre isso. Ele encontrou esse propósito, se tornou relevante na vida das pessoas. Porque as pessoas falavam assim, legal, eu vou atrás de um restaurante longe, vou ter essa experiência de conhecer e vou usar o pneu para isso. Então, esse é um tipo de solução que, na prática, que marcas fizeram. Porque a tendência é, você lança a sua empresa, você lança o seu serviço, você lança a sua tecnologia, não dá certo, aí você vai procurar um culpado, aí você não encontra o culpado, aí você vai procurar uma solução. Aí qual é a solução? Vou na agência de propaganda. Tem, errado. É errado. Vou focar em digital. Tem, errado também. Não vai dar certo. Por quê? Publicidade é a alma dos negócios só para as empresas que têm alma. A gente não consegue mentir mais. Não existe mais espaço para isso. O mundo hoje é baseado em transparência. Então, você vai lançar alguma coisa como empreendedor, você tem que focar nas pessoas, buscar a sua verdade, e o que você está fazendo com essa verdade que vai criar relevância para as pessoas através de criar valor para a vida das pessoas. Aí a pessoa começa a se importar com você. O Itaú passou a vida como banco digital, banco tecnológico e tal. Quando ele começou a trabalhar sobre o tempo, ele começou a se tornar a marca mais admirada do Brasil. E é um banco. Quantas vezes o seu gerente te liga para te falar, Rogério, estou te ligando só para dar parabéns, viu? A conta aqui está em azul. Não, ele só liga para dizer que tem um cartão de crédito, um seguro, ou se tem alguma coisa que ele queira vender. Aí vem o pessoal da XP, começa a comer o mercado inteiro, porque vem com pessoas que mais entendem, o Itaú vai lá, compra, então essa é a relação que a gente vai acontecer, mas cada um vai buscando sua verdade. Então, você montar um negócio baseado na tecnologia, baseada
no que você acha que seja bacana para você, sem pensar nas pessoas, você está montando um negócio sem alma. Você tem que montar e pensar como ele vai ser bom para as pessoas. E realmente ver se as pessoas estão afim disso. Então, publicidade só é alma do negócio só para os negócios realmente que tem alma. E a segunda, que o digital não é um meio, não é uma mídia. Agora é digital. Não, digital é uma cultura que a sua organização tem que abraçar. Obviamente, vocês todos já estão nascendo no ambiente digital. Vocês todos já usam data, vocês todos já estão focados em machine learning, vocês todos já entraram todo esse processo de utilização dos algoritmos de uma maneira que uma outra geração que não. Mas se você não focar na alma antes, você só vai ter um corpo robótico. A gente viu aqui aquela pessoa robótica aqui, que a gente vê os filmes, né? A inteligência artificial, robô. A gente dá um pouco de medo àquilo tudo, mas ele não tem alma, isso não me preocupa tanto, porque eles não tiveram a sensação da experiência. A gente, como humano, tem um elemento de experiência. Então, esses dois pontos, quando você procura a solução para a sua empresa, procurando uma agência ou focando no digital, se ela não estiver muito desenhada, também não vai dar certo. A gente fala que para ter sucesso, uma marca, serviço ou empresa, você tem que encontrar uma verdade que seja relevante para as pessoas e comunicá-la de maneira genuína, para que elas vejam valor em suas vidas. Se você mostrar que tem valor para a vida das pessoas, você vai ter sucesso. Quantos apps? Tem muito mais app do que a gente precisa. Outro dia eu fui fazer um curso naquela Singularity, que é uma universidade que vai discutir o mundo, você sai de lá com a cabeça virada, quer largar tudo para ser um monge budista, entendeu? E morar em outro lugar, se você não estiver muito alinhado lá. Se tiver em dúvidas, não vai fazer. E eu fui lá fazer, e essa discussão era uma discussão muito clara mesmo, onde está em todos os lugares. Um cara me apresentou um app que comia os outros apps. Então, você instalava ele, e se você não usasse um app no seu device durante pelo menos 2 ou 3 acessos por semana, ele deletava. Quer dizer, é um negócio maravilhoso, né? É um Pac-Man dos apps. Se o pessoal riu, tem mais de 45, tá? Então, tem esse Pac-Man dos apps. Então, eu acho que, gente, vocês são empreendedores, vocês são sonhadores. A única questão é o seguinte, o seu sonho, ele vai de acordo com o que as pessoas gostariam de sonhar juntos também? Uma pergunta 1. Pergunta 2. Você já pensou que ponto do seu sonho as pessoas vão querer escutar melhor? É um trabalho interno que você tem que fazer. Porque hoje em dia, quando me perguntam assim, como é que a gente vai tratar o consumidor? O consumidor é seu amigo, é o cara que está sentando agora do seu lado. Você tem que tratar como amigo, você não fica com amigo vendendo coisa, oferecendo coisa, enfiando coisa. É aquele puta amigo chato, entendeu? Não dá. Você tem que pensar dessa maneira. Esse é o caminho da comunicação. Esse é o jeito que a gente entende, que a gente vê. As marcas, hoje em dia, basicamente, assim, não sei quantas pessoas aqui trabalham na área de comunicação, mas, basicamente, a grande transformação que vivemos hoje é que você tinha um insight, chamavam de feeling, que é conhece aquela música do Albert Morris, Feelings, tanana, então, era aquilo, basicamente, né? Aí tem mais de 45, mas muito mais. Então, você tinha uma música como aquela, e você tinha um insight, o cara chegava todo de preto, sentava assim, com um cigarro, falava assim, porra, tive um insight, tipo o Mad Men, né? Tomava uísque pra cacete, ficava deitado o tempo todo. Eu vivi um pouco disso. Eu, quando comecei em propaganda na Bahia, arquiteto, consegui um estágio numa agência, eu cheguei na agência, meu estágio era só tarde, começava às 2 horas, eu cheguei às 1h30, fiquei da 1h30 às 4, não tinha ninguém na sala, só eu. Aí eu fui no banheiro, quando voltei, tinham 2 caras dormindo em cima da mesa, que eram os caras que eu tinha que trabalhar, estavam completamente bêbados. Aí eu falei, era a vida naquela época, né? Tudo politicamente errado, tá? Cigarro, bebida e tal.
Aí o cara me contou como funcionava. Olha, aqui funciona mais ou menos assim. Nós chegamos às 9h30 e temos uma reunião de pauta. Nessa reunião, a gente discute o que é que a gente vai criar. Aí a reunião termina 9h45, 10 horas, e a gente vai discutir onde é que a gente vai almoçar. E aí, a gente fica discutindo meia hora onde a gente vai almoçar, vamos para a nossa sala, mas vamos sair mais cedo, porque vai ter engarrafamento. Então, a gente sai 11h30. Então, você tem uma hora de trabalho. 11h30 para chegar cedo no restaurante, sabe pegar a melhor mesa? Enchia a lata de caruru, vatapá, muqueca e cerveja, e tinha que dar uma passadinha no banco depois. Então, o cara chegava umas 4 horas na agência, completamente cheio, e depois falava assim, porra, e vamos beber hoje aonde de noite? A produtividade era 0, mas essa é a realidade, era muito boa, a vida maravilhosa, mas era basicamente 0. Então, esse era o mundo onde eu comecei na comunicação. Hoje não é mais assim. Hoje não tem esse negócio de... Hoje, um cara de criação, eu tenho dentro da minha estrutura uma parte de dados, que a gente chama Pulse, que a gente vê como estão toda a saúde de nossas marcas, o que as pessoas estão comentando nas redes sociais, como as pessoas estão vendo. A gente, às vezes, libera algum material para em alguns clusters específicos, para entender como é que vai ser a receptividade, para saber se o que a gente está colocando no ar, o que a gente vai colocar no ar, se as pessoas têm aderência, se elas querem escutar aquilo. As pessoas veem os comentários, obviamente os comentários só tem haters, só hater que fala, que comenta, né? 99% é haters, mas você dali pega algum insumo. Então o criativo, ele olha aquilo tudo e ele tem que buscar um insight verdadeiro, um insight humano em cima de dados. Então os dados, para mim, eu chamo de são dados. A gente que é baiano, tem santo pra cacete na Bahia, mas a gente vai criar uma igreja para os dados, porque é uma bênção aquilo. Porque a gente consegue analisar e saber o que é que a gente pode fazer errado, o que a gente pode fazer certo. E antigamente, que eu digo há 20 anos atrás, tá? Você colocar uma campanha no ar, quando você colocava no ar, você saía para comemorar. Hoje não, você começa a trabalhar naquele momento, porque aí você precisa saber a reação das pessoas e o que é que você tem que ficar trocando e mudando. Então, o mundo mudou muito na área de comunicação. Quem manda são as pessoas. Elas mandam, elas que dizem assim ou assim. Você lembra aquelas coisas de imperador romano que ficavam assim? Imagine assim, bilhões de pessoas fazendo isso para você. E é isso a nossa vida hoje em dia em comunicação. E é isso que a gente está passando. Então, essa palavra relevância é fundamental. Se você não tiver relevância, as pessoas não acreditarem, você está lascado, como a gente fala na Bahia. Criar negócio é sobre criar consumidores. Essa é a verdade. Então, você tem uma ideia, você tem um sonho, esse sonho virou uma ideia, e essa ideia você quer que vire uma marca, uma empresa, um negócio, um serviço. Mas para virar um negócio, ele precisa criar consumidor. Eu não conheço nada que você crie que seja um negócio que não tenha consumidor, que não tenha uma pessoa que queira comprar isso. E atrair e contratar o consumidor é criar valor e ser relevante para ele, senão você não atrai ninguém. Senão aquele negócio só é você sozinho, um ping-pong, é você e um paredão. Eu tenho essa ideia do cacete, todo mundo adora, eu jogo e recebo, eu jogo e recebo, eu jogo e recebo. Mas não é isso que a gente está buscando. Então, quando as pessoas falam assim, qual é a falha, onde é que você vê em comunicação muito do que está acontecendo agora? Porque muitas empresas não dão certo. Porque essas empresas, hoje, eles esquecem de olhar, eles esquecem de enxergar, eles esquecem de ouvir, eles esquecem de comunicar com as pessoas. Ele afasta. Ele fala assim, não, essa ideia é tão boa que eu não quero olhar nada. Fica olhando para o umbigo. Sabe aquele cara que fica olhando para o umbigo o tempo todo? Empresa que olha para o umbigo. Esse daí não tem futuro, não tem, está acabando, não tem jeito. As marcas estão mudando, elas estão escutando, infelizmente, transformar. Obviamente, você não pode escutar todos os consumidores também, que imagina um carro desenvolvido por todos os consumidores, isso é uma merda. Vai ter todas as cores, vai ter todos os pneus, você tem que saber, você tem que filtrar o que é que eles estão falando. E esse é o caminho da comunicação, e é isso que é importante, porque eu não trabalho mais no negócio da propaganda. A publicidade para a minha agência hoje, aliás, o nome agência é até péssimo, mas a publicidade para a minha empresa hoje é um dos pilares. O meu negócio hoje é criar relevância para as marcas, para os clientes e para os serviços que eu trabalho. Esse é meu papel. A publicidade
é um dos pilares, é um dos pedaços. É muito pequeno, mas é um dos pedaços. Mas tem muito mais elemento que eu posso fazer. O conteúdo está aí para isso, o storytelling. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Por quê? Porque até 2 anos atrás, o Big Data, os algoritmos, eles eram assim, você não podia falar em outra coisa na reunião. Não tinha espaço para falar de outra coisa. O cara não queria nem saber a ideia, ele só queria saber como é que você chegava na casa do cara. Eu falei assim, mas tudo bem, eu consigo colocar hoje uma marca na frente da porta, tocando a campainha da casa de qualquer pessoa do mundo, de qualquer pessoa que está aqui agora. Só que no passado, aí há 60 anos atrás, tinha um cara que vendia enciclopédia do mesmo jeito. Ele tocava na porta para vender enciclopédias. As marcas, se elas não tiverem um assunto para contar, vai ser igual esse cara chato que vende enciclopédia, que vendia enciclopédia. Ela não tem caminho. O Big Data te coloca na frente do cara, mas se você tem alguma coisa legal para conversar com ele, ou só vai tocar a campainha e falar assim, oi, tudo bem? Eu sou a Nestlé. Eu quero fechar a porta para você. Você tem que ter uma história legal, tem que ter uma história bacana. E aí é que a comunicação vem forte. Porque a comunicação, e vocês têm que imaginar, que é o seguinte, a gente tem que construir pontes com o consumidor, e não muros. Não tem espaço para muro. Durante muito tempo, as marcas se ficaram presas dentro de muros. E estava tudo bacana, porque tinha um muro bacana e um telão que dizia o que queria falar. E isso era uma coisa muito forte, mas hoje não tem mais espaço. As relações hoje são relações de construção de pontes. E é assim que as marcas estão sendo feitas, e assim as marcas vão ser feitas. E aproveitem, porque vocês são brasileiros. Se tem um povo que gosta de se comunicar, entender, é brasileiro. Essa é uma vantagem absurda. Porque para você entender o consumidor, para você fazer sua marca ser relevante, você tem que entender as diferenças. E se tem um povo que entende a diferença, é o povo brasileiro. Mais do que ninguém. Isso é pesquisa, isso são dados, são claros. Vocês têm uma ideia, só para ver o seguinte, a grande questão hoje das marcas é como se comunicar com o consumidor. No ano passado, 117 criativos brasileiros saíram do nosso mercado, da nossa indústria. Das 40 agências mais criativas do mundo, eu acho que umas 32 são lideradas por brasileiros. O que isso quer dizer? São todos filhos de Washington Oliveto, Marcelo Serpa, Nizam Guanais. De certa maneira, sim. Mas é que lá fora o mundo olha para a gente e fala, esses caras sabem se relacionar, eles entendem as diferenças, eles aceitam as diferenças. Por isso, eles têm uma visão que vão buscar uma questão mais de relevância, criar valor para a vida das pessoas. Ele não vai fazer um aplicativo, só um aplicativo, do nada. Né? Outro dia eu vi um cara que tinha uma tinta, um produto para afastar tubarão, mas só podia funcionar num seco. Muito bom. Se o tubarão estiver na praia, você vai fazer o tubarãozinho bonito e tal, ele não vai te morder, porque você tem aquele é maravilhoso, ele achava isso ótimo. Me trouxeram outro dia para a gente fazer a comunicação de um app para surfistas, que eram, para saber, as maiores ondas que estavam rolando exatamente naquele lugar, em qualquer lugar do mundo. Eu falei, pô, maravilhoso. Mas como é que eu faço para ir pegar onda nesse lugar? A onda agora está alta da Indonésia. Mas como é que eu chego lá? Quando chegar lá, já acabou. Então, gente, vamos cair na real. Vamos pegar nossas ideias, mas vamos entender, vamos perguntar para a nossa tia, para o nosso vizinho, vamos perguntar para o porteiro do prédio, vamos perguntar para qualquer um. E aí, o que você acha? Trocar bola. Porque as ideias que estão certas, os caras não contam esse segredo. Eles não contam isso. É difícil você apertar o Jorge Paulo Lemann para ele conseguir contar o que deu errado. Uma vez ele deu uma palestra para a gente e falou assim, não, o que deu certo a gente já o escutou, e a gente não vai conseguir falar sobre isso, né? Porque não tem jeito. Me conta aí, o que é que deu errado? Aí aí vai falar o que dá certo. Eles não contam o que deu errado. O que deu errado que é importante para a gente.
Aí depois, com o tempo, você vai se maturando isso tudo, você entende que é isso. Sempre que ele olha para algum lugar, tem que pensar nas pessoas. A revolução que vivemos, gente, desculpa, não é tecnológica, é humana. Nós vivemos uma revolução humana. Essa tecnologia, os robôs, cacete, mas vai continuar desenvolvendo, vai continuar e vai continuar. Aqueles vídeos que eu mostrei, 1964, o cara já previu como é que seria hoje. Aí o repórter espertão, para dizer que era inteligente, falou, mas como é que vai ser isso? As máquinas vão dominar? As máquinas não dominam. Elas nos ajudam. Eu acho que a grande revolução que a gente vai ter, a grande mudança que vai ter é o seguinte, a revolução tecnológica vai levar as pessoas a viverem mais. Vivendo mais, elas vão exigir mais coisas. E cada mês vai ser na essência. Pergunte para qualquer cara jovem se ele quer ter. Ele não quer possuir. Ele quer ter a experiência, mas não quer possuir. Por que é que Uber, por que é que Airbnb dão tão certo? Porque a pessoa quer ter uma experiência de chegar, de ter um carro legal, de morar numa casa legal, sem precisar ter a dor de cabeça de ter uma casa legal, ter um carro legal. Essa é a grande verdade. Então, quando vocês pensarem nas empresas que estão fazendo, nos serviços que estão fazendo, nos apps que estão fazendo, pense nisso. Eu quero criar um negócio. Se eu quero criar um negócio, e uma ideia passar a ser um negócio, eu preciso ter consumidor. E para ter consumidor, eu preciso criar valor e apresentar para eles valor e relevância. Esse é o caminho, esse é o jeito. Eu fiz um plágio agora de uma coisa para inspirar um pouco vocês, porque é o seguinte, o Brasil está um país meio confuso, né? Tem um amigo meu que fala o seguinte, que o Brasil não perde uma possibilidade de se dar mal. Se tem uma possibilidade de dar errado o negócio, o Brasil vai lá a fundo. Assim, mas com certeza. Então, falou assim, tem uma possibilidade aqui de dar cagada aqui, vamos lá. Esse é o Brasil que a gente vive. Só que esse não é esse Brasil que está aqui agora. Não é esse Brasil. Esse Brasil não é o Brasil dessas pessoas que construíram esse país. Esse é um Brasil, é um Brasil diferente. O Brasil que acredita nos sonhos, nos valores, são vocês, são as pessoas que empreendem, as pessoas que fazem. Que às vezes até a coragem vem pela crise. A gente perdeu o emprego aqui, o salário não está dando aqui, apertou desse outro lado, e isso a gente se joga nisso. Mas é bom, né? É bom ter aquele, sabe quando você está em cima de uma pedra, tem uma puta água azul linda lá embaixo, e tem aquele seu amigo que empurra, às vezes é bom ter aquele amigo que dá uma empurradinha, entendeu? Esse amigo chama crise. E é bom ter a crise, porque aí a gente vai acordar e vai conseguir. Alguém tem dúvida? Nosso país é muito grande. Ele não foi feito para pensamento pequeno. Olha o tamanho, olha a proporção desse país. Olha o tamanho que somos. Olha o jeito, olha a forma que a gente pode acontecer, que pode fazer. Acho que muitos de vocês já foram para a Califórnia, devem ter ido em São Francisco, né? A gente tem uma agência em São Francisco, chama Pereira Odell, considerada a melhor agência da costa oeste, americana. É uma agência basicamente conteúdo, porque ela fica baseada em São Francisco e Los Angeles. A gente só tem brasileiro lá, porque é adaptável, entende, sabe fazer. O mundo está para a gente, está para as nossas ideias. E isso vai ser muito importante. Então, eu trouxe aqui, eu peguei um texto de um filme muito famoso, que para mim é o filme mais importante da história da publicidade, que foi feito para a empresa, que é a empresa mais importante atualmente, e por um cara que é o cara mais genial, que todo mundo é fanático, Steve Jobs. Eu tenho um filho que eu sou apaixonado, chama Francisco, mas se eu tivesse Steve Jobs, para dar certo mesmo, sabe? E aí, eu peguei esse texto e eu queria tocar aqui para vocês, tá? Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things.
they push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Esse filme é de vocês, porque tem uma frase que falam que a melhor maneira de prever o futuro não é criá-lo. Se é isso, uma palavra baiana, um verbo que não conhece, é vambora, amigo. Obrigado. Acho que é isso, né? Vamos soltar aquele filme de novo, que é muito bonito. Eu gosto de ficar assistindo aquele filme várias vezes. Tipo assim, eu mandei esse filme para alguns amigos meus e disse assim, toda hora tem fotos erradas, querem botar mais fotos. É a quantidade de empreendedores que tem no Brasil. Acho que esse vai ser o filme mais longo que tem. Vou dublar, vai ser um filme gago, que vai poder passar 3 vezes, sabe? Só vou passar mais uma vez aqui, tá? Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Sérgio, acho que eu não lembro de ter chorado aqui na Fiesp a primeira vez. Opa, só quando chega o salário, né? Oi? Não, eu não tenho salário. Queria te agradecer aqui e uma pergunta, uma curiosidade minha. Como você começou? Você falou que você era arquiteto, foi fazer estágio. Como que foi essa transição? Como que toda essa questão? E eu vou pedir para recolherem as perguntas, que eu vou fazer algumas perguntas do público também. Olha, meu avô era arquiteto, estudou na Alemanha, Bauhaus, veio para a Bahia, não sei porquê. Eu acho que ele ia para a Argentina e terminou o navio quebrando no porto. Casou com minha avó, meu pai virou arquiteto. Aí eu estava na dúvida do que eu ia fazer. É uma sacanagem muito grande você, com 17 anos, ter que escolher uma profissão. É uma puta de uma sacanagem. Porque na época não se falava de empreendedorismo, né? Porque podia focar ali no outro lado, né? Mas meu pai tem que decidir. Eu falei, arquitetura. Porque pelo menos já pego o escritório do meu pai aqui. Depois meu pai fechou o escritório dele. Então eu fiquei na misereda desgraçada. Falei, pronto, como é que vamos para frente nisso? Comecei a trabalhar na arquitetura porque não tinha outra profissão de criação. Era um outro Brasil. Era um Brasil antigo. Era um Brasil atrasado. Era um Brasil que a gente não acreditava. A síndrome do vira-lata ainda era presente. A gente achava que não podia fazer nada além de jogar futebol, e olhe lá. E eu terminei começando nisso e descobri depois que não era minha ser arquiteto, mas já tarde, eram 3 anos de faculdade já. Eu falei, vamos até lá. Eu até tenho um busto meu na faculdade, que eu fiquei 8 anos na faculdade. Eu fiquei até dono do estacionamento. Eu ganhava dinheiro com um cara que cobrava o estacionamento, né? E eu comecei a fazer os adesivos, umas coisas, depois entrei na indústria do carnaval baiano, que faz parte nossa, né? Você tem 3 opções, ou você dança, ou você canta, ou você é dono do bloco. Eu foquei na terceira, mas o bloco não deu break-even no primeiro ano, nem no segundo. Então, prejuízo total, porque eu foquei numa coisa muito simples. O melhor bloco na época era o Eva, eu lancei o Uva, porque se alguém chegasse lá, Eva custa 4.000, Uva 1.000, vou no Uva, né, por uma letra só. Só que o bloco não foi para frente. No último ano, o compositor trouxe a música, cantou a música para mim. Eu falei, amigo, eu estou quebrado, sem dinheiro nenhum.
estou quase pedindo dinheiro emprestado do meu pai, eu tinha um bug velho, vermelho, vou ter que vender para pagar as coisas, vou com essa música. Ele, deixa eu cantar mais uma vez. Aí canta, ele, aê, aê, ô, ô, ô. Eu falei, não, essa música não vai para lugar nenhum. Sucesso, prefixo de verão. Quando soltou esse sucesso, quarta-feira de cinza, eu vim para São Paulo. Falei, carnaval, eu estou fora. E aí eu comecei trabalhando em propaganda. Uma das coisas que eu aprendi muito foi com marketing político. Eu trabalhei com todos os caras de marketing político do Brasil. Eu fiz 6 campanhas de presidente da República, fiz Fernando Henrique 2 vezes, fiz o Serra, na primeira eleição dele, e fiz em outros países também, fiz em Angola, e fiz Menem na Argentina, então, enfim. E isso me deu, foi um diferencial para mim, por 2 motivos. Primeiro, porque me deu para entender o brasileiro, as pessoas, conhecer as pessoas. Porque a gente está no ar-condicionado, na Faria Lima, no metro quadrado, num prédio icônico, mas o Brasil não é isso aqui, o Brasil é muito maior. Então, entender as pessoas foi muito importante para mim. E segundo, porque eu entendi que comunicação tem que ter responsabilidade com o nosso país também, tem que ter relevância com o nosso país. Então, a gente tem que pensar. Os publicitários saíram fora do marketing político e deixaram só os marqueteiros políticos fazendo marketing político. E o que aconteceu foi isso. O cara vai para quem paga mais, não para quem ele acredita. Então, eu acho que é uma coisa que a gente está querendo consertar, a gente está mais envolvido com a política do país, porque a gente já não precisa desse dinheiro no marketing político, a gente não quer esse dinheiro. A gente, graças a Deus, temos empresas que são lucrativas, mas a gente tem que ter um pouco de relevância para isso. E a partir daí foi, né? Trabalhei fora, e fui estudar fora, pós-graduei fora, depois, e continuei estudando. E não paro de estudar nunca. Então, eu acho que eu foquei no lado mais teórico, assim, também, acadêmico. Legal, as perguntas vão chegar aqui. A questão de você, como você faz? Vários empreendedores, várias empresas, assim, não tem nem que comentar, mas como que você busca a essência de cada empreendedor? Cada um é um indivíduo diferente, com afinidades diferentes, com uma marca diferente. Existe um processo para você decifrar, para você atingir a essência de cada um? Como que você consegue fazer isso? As empresas são diferentes, mas o consumidor é o mesmo. Então, eu foco no consumidor sempre, é o que vocês têm que fazer. A tecnologia é commodity, serviços estão virando commodity. Hoje é a experiência que você tem que dar para o consumidor. Se você focar no consumidor, a chance de sucesso é muito maior. Pergunta da Cecília Fajó. Por que o nome África? Tem vários justificativos. A gente queria um nome global, a gente sempre foi ambicioso. Acho que qualquer empreendedor é ambicioso. Na hora que a gente montou uma agência, foi bacana, porque éramos 5, ia montar uma agência, a gente queria que fosse uma agência que fosse uma das agências mais famosas do mundo. Mas a gente não tinha nada. A gente tinha uma salinha que a gente pegou, obviamente já tinha o Nizam, só que o Nizam os americanos deram um grupo nele, que é o seguinte, o Nizam chamou a gente para abrir uma agência e falou assim, ó, vamos montar uma agência aqui, porque eu estou acabando o meu tempo, que eu não posso voltar para a propaganda, a gente vai na DM9, que era a agência que ele tinha vendido, a gente rouba todas as contas, a gente monta um negócio, porra, beleza. Só que eu acho que ele falou alto isso, os americanos falaram assim, ó, vamos lá e vamos devolver uma participação ao Nizam. E aí, devolveu uma participação para ele da DM9, não para a gente, para ele, e aí não tinha mais conta. E aí a gente começou a empresa sem conta. Era um escritório grande, a gente jogava bola, porque não tinha conta, não tinha o que fazer. A gente fazia broche para o Itaú, ficava pedindo coisas. Eu imprimia as coisas na Alfagrafes. E aí a gente queria um nome, não tinha um nome ainda. A gente queria Bossa Nova, mas alguém foi mais rápido e registrou Bossa Nova. Quer dizer, então eu falei, não fala mais zorra nenhuma, porque o negócio está ficando complicado. E a gente queria um nome que fosse global. A gente queria ter a maior agência, uma das melhores agências do mundo. E a gente pensou que era um nome que seja global. Em vez de ter nossas iniciais, a gente pensou um nome que fosse assim. E a África deu muito para a gente, que é baiano. A África trouxe muito. O samba, a influência africana é muito forte, a nossa comida, o nosso futebol, a nossa ginga. Então, a gente queria fazer uma homenagem e buscar um nome global. Foi coincidência, terminou saindo esse nome. Mas seria Bossa Nova, terminou sendo África, e a gente é muito feliz por isso. Eu escutei um papo de uma certa bola que você desenhou, de uma Copa do Mundo que teve em algum país. Como que foi isso, Sérgio? Aí eu fiz o logo, quer dizer, foi o logo foi o lugar que eu mais tomei porrada na vida. Eu fiz o logo da Copa do Mundo do Brasil. E aí diziam que era o espírita, o Chico Xavier. Então é fogo, daqui a pouco eu falava, como é que foi isso? Eu falei assim, eu recebi a entidade e fiz. Vou falar o quê? Foi engraçado porque eu fui receber o prêmio e foi na África do Sul, durante a Copa do Mundo.
Me botaram num hotel que, para eu chegar, sair do meu hotel que eu estava, para chegar no negócio da sede, eu passava por 3 revoluções, 3 guerras. Era uma loucura aquele negócio. Fernando Rodrigues pergunta, como você vê as máquinas? Eu acho que as máquinas não vão dominar, porque nunca terão emoção. Eu concordo. Eu acho que a gente pode falar o que for, mas a gente tem a poderosa, essencial. As máquinas não erram. A gente erra e a gente aprende com os erros. E a gente sente. Essa é uma diferença absurda. A gente pode falar o que quiser aqui. Tudo. Obviamente, pode ser que lá, em algum momento, tal, assim, mas, gente, é como alguém falou aqui na última, acho que foi o Fernando ou o Ricardo, que falou assim, tira da tomada. Eu acho que é isso. Eu acho que as máquinas, a gente não usar os dados é uma bobagem. Ser contra a revolução tecnológica é uma bobagem, mas aonde está a verdadeira revolução é a revolução humana. Para a gente, que a gente fica trocando iPhone 6 para 7, 7 para 8, 8 para 10, está tudo certo. Mas são 3 bilhões de smartphones pelo mundo. É muita coisa. É muita informação. O Google está aberto para todo mundo, aquela caixinha branca. A dúvida é o que a gente vai perguntar. Essa é a diferença de uma pessoa para outra. Utilização dos dados, entender que o futuro, se você quer construir pontes com o seu consumidor, que sem consumidor, mais uma vez, você não tem negócio. Então, você tem aqui uma outra história. Porque se você não tiver consumidor, não existe negócio. Então, para isso acontecer, você precisa entender os dados, respirar e olhar para as pessoas. A gente vai ter um sorteio aqui, eu vou fazer uma última pergunta, vou pedir a sua ajuda aqui, que a gente teve a batalha artística na Paulista. Sorteio de quê? São 4 obras que os artistas fizeram numa batalha artística na Avenida Paulista e o público acabava escolhendo as melhores obras. Legal. Vou pedir para as obras entrarem enquanto isso. Querem dar um papelzinho para ele ser sorteado também? Tem um amigo meu que é ótimo para sorteio, sabe o que ele faz? Ele pega um sorteio, ele bota aquelas coisas todas e ele molha um dos papéis, o que está com o número dele, e deixa lá dentro. Aí ele fica procurando, quando ele vê que está molhado, ele pega e diz o número dele. Acho que vou fazer a mesma coisa aqui. Acabou o meu segredo, ele ia dizer. Olha, essa aqui é uma boa pergunta para você. Lucas Maciel Mello, da LMM Pictures, que LMM é ele, né, pelo que percebi. Sou formado em publicidade. Como superar a dificuldade de mercado de trabalho? Muitas pessoas e poucas vagas. Tem uma vaga para mim? Sempre tem, sempre tem. Mas a vaga você tem que construir, né? Não é Cadê assim, o Lucas? Cadê o Lucas? Manda para a gente o trabalho, que a gente vê, sempre tem. Eu acho que uma coisa que a gente faz muito na agência, a gente entende, às vezes as pessoas falam assim, e como é que funciona hoje atrair pessoas? Retenção e atração. Eu falei, retenção, eu realmente não acredito em retenção. Na minha indústria não tem retenção, tá? Pô, lindo, hein? Foram feitas em 30 minutos. Porra. Imagine com 35 minutos. Poxa. Eu ia demorar 2 anos para fazer uma dessa e não ia ficar boa. Eu nem me atreveria, eu. Vou trazer aqui a... Sérgio, de qualquer maneira, muito obrigado. Já estourou o tempo faz tempo. Tá bom, gente, obrigado. Muito obrigado pela chance, tá? Obrigado.